Olá, esse é o canal Paz e Bem, esse é o programa Caminhos do Espiritismo, que é conduzido pelo Sejus desde o início do Paz e Bem, nós tivemos essa felicidade, e onde nós estudamos as obras de Allan Kardec. Dessa vez nós estamos estudando o livro O Céu e o Inferno. Eu sou a Carla Pavão, nós estamos aqui com o Carlos Orfan, coordenador do Sejus, e no dia de hoje nós estamos na parte dos exemplos. Nós vamos falar sobre os suicidas. E esse é um capítulo que nós temos que abordar com bastante cuidado, porque até antes da pandemia, uma pessoa se suicidava a cada 45 segundos no mundo, segundo dados do relatório Preventing Suicide, que o André Trigueiro cita no livro Viver é a Melhor Opção, que ele fez e dedicou os direitos, cedeu os direitos a ONG, né, esqueci o nome da ONG que cuida disso, acho que é aquela que você liga para prevenir o suicídio. Daqui a pouco eu lembro o nome da ONG. Mas com a pandemia, isso aí... É CVV, né? É a CVV, possivelmente, obrigada, isso se multiplicou. Então, nós temos que falar com bastante cuidado sobre esse capítulo, porque o Kardec trouxe os desdobramentos, mas a gente não quer deixar ninguém apavorado, assustado, muito pelo contrário. Esses exemplos, esses retratos que nós temos, eles servem justamente para nós conversarmos sobre um tema que muitas vezes acaba ficando como tabu. Então, eu vou dar a palavra ao Carlos para ele introduzir isso. Tudo bem? Vamos lá, Carlos? Olá, Carla, prazer estar mais uma vez com você e com os nossos irmãos e irmãs do Sejus, do canal Paz e Bem, do Caminhos do Espiritismo. E hoje, então, a gente vai falar sobre essa questão do capítulo 5, né, que é suicidas. E esse capítulo vem na sequência de outro que eu já falei aqui, que é a questão dos espíritos sofredores. E você quer mais sofredor do que um espírito que se suicida? Porque a pessoa, para se suicidar, né, Carla, ela já está num nível de sofrimento moral, espiritual, psicológico, intenso, né? Uma pessoa que busca uma saída dessa, via de regra, que é um caso aqui que depois eu vou citar, que não era um caso assim, né? Mas, via de regra, é um sofrimento terrível, que a pessoa está passando por um momento em que ela quer se libertar da dor. Né? Ela quer se libertar da dor. Porque, normalmente, essas pessoas acham que morreu, acabou. Né? É aquela história que a gente vê sempre, descanse em paz. E a gente, espíritas, sabemos que não, que nós somos espíritos imortais. E se a gente sofre aqui, a gente vai continuar sofrendo mais um pouco do lado de lá até nos libertarmos desse sofrimento. Né? Ou seja, o estágio psíquico, moral, espiritual que nós vivenciamos encarnados, nós vamos continuar vivenciando esse estado por algum período no plano espiritual. Não é? Então, é como alguém já disse, é você... Suicidar-se é você pular da frigideira para o fogo. Né? Não vai alimentar, não vai abreviar a sua dor. Portanto, o melhor que temos a fazer é nos resignarmos com aquilo que não podemos mudar e lutarmos para mudar aquilo que nós podemos mudar. Né? Essa é a lógica. E fé em Deus, né? Fé no Pai. Sempre nesse sentido. Então, aqui Kardec vai continuar relatando, né, Carla, casos de espíritos que se manifestaram nas reuniões mediúnicas que ele organizava na codificação da doutrina dos espíritos. Então, aqui, o primeiro caso que ele vai citar aqui é de um suicida que, ao ser evocado, lhe é perguntado o seguinte: onde estás? Onde vos encontrais? O espírito fala: não sei. Vocês também não sabem? Quero saber. Aqui está escrito de outra forma, uma maneira meio formal, mas eu estou traduzindo para uma linguagem mais
né? Aí volta a pergunta. Estais numa reunião de pessoas que estudam o Espiritismo e que são benévolas para convosco. Aí ele está falando agora, ele está falando do local onde ele está, né? Que não sei onde ele estava ali na reunião mediúnica. Dizei-me, o Espírito fala, se vivo, diga-me se vivo, pois este ambiente me sufoca. Sua alma, posto que separada do corpo, está ainda completamente imersa no que poderia chamar-se o turbilhão da matéria corporal. Vivazes lhes são as ideias terrenas, a ponto de se acreditar encarnado. Quem vos impeliu a vir aqui? Sinto-me aliviado, ele responde. Qual o motivo que vos arrastou ao suicídio? Ele fala, morto? Eu? Ele não se via morto, né? Então, ele começa depois a contar um pouco da sua história, do sofrimento e tal, e depois os comentários a seguir sobre esse espírito extremamente sofredor, né? Que foi levado ao suicídio, né? Então, nessa passagem aqui, deixa eu colocar nessa passagem aqui, a experiência de Kardec, as manifestações, vão deixar claro o sofrimento que o espírito passa, né? E esse aprisionamento ao corpo, esse sentido, essa sensação de estar preso ao corpo, né, de não ter morrido no primeiro lugar, e de estar mais que isso, preso ao corpo, ela é uma sensação que fica muito mais presente no espírito suicida, né? Mas se trata de uma punição divina, se trata de enfim, alguma coisa. Não é isso. Mas é resultado, ao nosso ver, do estado espiritual que se encontra aquela pessoa, né? Para chegar a cometer algo desse tipo, de tirar a própria vida, não é? Mas, como a Carla disse, nós não podemos ficar julgando as pessoas porque cometeram suicídio, né? Houve momentos na vida religiosa da sociedade, da humanidade, em que esses espíritos eram enterrados esses corpos eram enterrados em cemitérios diferentes, né? Os suicidas não recebiam a extrema-unção, né? Então, era muito... A doutrina espírita não vem dizer nada disso. Não vem dizer nada disso. Vem dizer que o sofrimento da pessoa é um sofrimento que vinha da matéria e que vai continuar. E que, infelizmente, essa pessoa equivocou-se na ação. Equivocou-se na ação, assim como se equivoca quem comete outro tipo de males, de mal, de erros, né? Não é só o suicida. A gente erra com várias coisas, né? Mas isso a gente deve orar e tentar amenizar a dor de quem comete o suicídio, né? Ele vai falar aqui também, depois, Kardec, sobre um caso de que chama duplo suicídio por amor e por dever. É um caso interessante, diferente, pelo menos. O pai, isso lá na idade... lá no século XVIII, né? Não sei exatamente o ano, mas o pai, talvez no século XVII, porque
Como é que é? Não, aqui eu estou vendo outra história. Estou vendo a outra. Esse que chama esse nome é uma outra história que eu quero contar. Mas... Eu estava perdida, eu estava procurando o texto. Não, essa é outra história que eu quero contar também, dos dois amantes. Esse aqui é do pai. É do pai que, ele vendo que o filho foi convocado para ir à guerra, ele não queria que o filho fosse à guerra, nem o filho queria ir para a guerra. Ele não queria guerrear. Ele não queria ir para a guerra. No século XIX, no século XVIII, século XVII, ir para a guerra era algo ainda comum, né? Infelizmente. Até agora, tem um maluco aí que faz guerra, né? E haja vista Francisco de Assis, né, que se converteu em plena guerra, plena cruzada, né, na chamada Guerra Santa. Então, o pai, condoído com o filho ir para a guerra, ele se suicida, porque pela legislação, o filho único de mãe viúva não iria para a guerra. E ele era filho único. E o pai, então, resolveu tirar a própria vida para ajudar o filho a não ir para a guerra, porque provavelmente morreria, porque não tinha nenhuma destreza com esse tipo de prática, para esse tipo de prática, e nem moralmente habituado a fazer esse tipo de ação numa guerra, porque a guerra mata as pessoas, né? É isso que se faz numa guerra, né? E, enfim, eles tiram a própria vida. Eu nunca tinha visto isso, eu não sei se a Carla tinha visto, eu nunca tive nenhum comentário sobre esse depoimento. Se teve, passou batida, eu não lembrava. Eu achei muito interessante, né, essa questão. E aí, o que vai ficar claro? Como é que fica o sofrimento? Como é que fica a pessoa movida por um sentimento nobre, mas comete um ato não tão nobre assim, de tirar a própria vida. Mas o sentimento era de amor, era para aliviar a dor do outro. Então, vai nos dizer Kardec, os comentários nessa manifestação, que se na lei humana existe atenuantes de criminalidade, né, se existe, por exemplo, a legítima defesa, que atenua a pena, né, a legítima defesa, qual mais? Legítima defesa, né? Excludente de criminalidade. Tinha antigamente a violenta, como é que é? Emoção, né? Mas essa violenta emoção já foi usada para legitimar, normalmente, feminicídios, né? A violenta emoção. Mas ainda prescreve porque você foi movido ali de um tamanho ato de maldade que você cometeu o crime. Então, se existe esses excludentes de criminalidade, como a legítima defesa, na legislação humana, na justiça humana, é óbvio que na justiça divina também existe. Então, o que importa é o sentimento, mas não te alivia do erro de ter cometido um suicídio, né? Então, o sofrimento do lado de lá vai ser muito parecido, atenuado por essa motivação ter sido algo amoroso, né? Algo que foi pesaroso para quem fez, mas tentando ajudar o próprio filho. Esse é um caso interessante. Já tinha visto algum caso assim, Carla? Então, eu tive um caso que acho que eu nunca comentei com ninguém. Na minha infância, eu tinha uma tia em Piracicaba que ela, ao saber de um diagnóstico de câncer terminal, e que ela seria uma paciente terminal, ela foi para o Rio, Piracicaba, fez muita oração e acabou cometendo suicídio. E depois de muito tempo, a família inteira espírita recebeu uma comunicação dela, dizendo que ela tinha errado naquele momento, mas ela tinha feito isso por amor aos que ficaram, porque ela saberia que seria muito sofrimento. Ela não pensou no sofrimento dela, ela pensou no sofrimento daqueles que teriam que zelar, que cuidar dela. Mas que depois de
ficar um tempo, ela acabou sendo bastante amparada, e como ela já tinha uma espiritualidade, uma fé previamente, ela teve um auxílio mais breve, né, mais rápido do lado de lá. Mas o fato é que por isso que a gente não pode condenar a pessoa que comete um ato desse, porque às vezes, como esse pai, né, ele foi movido por um sentimento de amor que não acabou cegando a pessoa, né? Como um véu, né, Orfã, que põe nos olhos e a pessoa acaba ficando completamente cega e naquele momento acha que aquela é a melhor solução. Então, como ele amava demais o filho, olha, se meu filho for privado da minha presença, vai ter outro desfecho, ele não vai morrer. Então, para salvar, então tudo tem um atenuante do lado de lá que a gente tem que ver, mas é o que diz o livro do André Trigueiro ainda, né? Viver é a melhor opção. Então, assim, se você está encarnado, seja qual for a sua dificuldade nesse momento, favoreça, né, essa existência, pense, porque tem um caminho sempre antes de optar por isso. A gente entende a dor de muitas pessoas, mas tem outro caminho. Agora, o que me chama a atenção neste capítulo é a questão do ateu, que eu não sei se você vai falar, que o Não, ateu não o elenquei. ateu. Ah, Não, talvez esteja embutido aí a questão do ateu, nesse caso de que a pessoa acha que morreu, acabou, né? Não tem nada, não tem. Então, ela acha que vai acabar a dor, né? Não sei se está ligado isso que você vai falar. mas me chama a atenção que no depoimento dele ele diz assim: olha, uma das minhas grandes dores é que eu sou forçado a acreditar em Deus, que eu do lado de cá sou forçado a acreditar nele e contra aquilo que eu vivi, né? Desacreditando. Então, esse caso, toda vez que eu releio esse livro, ele me chama a atenção, né? Porque é uma dor profunda também, né? A pessoa. Aí eu não conhecia. Ele A fala pessoa que o maior problema dele peraí, é que deixa eu pegar conhecer. literal aqui, porque senão eu não quero falar uma coisa que esteja errada, mas tem uma fala dele aqui que para mim é muito, muito forte, né? E ó, ele fala assim: malvado espírito condenado a sofrer. Ele fala assim: olha, agora quem está dialogando com ele fala assim: agora estáis bem convencidos da existência de Deus, da alma e da vida futura. E ele fala: eu estou atormentado por isso. Por que isso? Aí perguntam: por que reunir todos os nossos tormentos? Né? Ele ficaria assim. Ele fala: porque ele passou a vida negando, né, que Deus não existe. Deixa eu pegar também aqui a parte que ele fala de Deus. Ele fala, ó, evocação, ele diz assim: estou sofrendo, estou condenado, né? E, e aí fala, os parentes pediram para chamar. Qual é a sua situação? Ela é penosa. Aí falam assim para ele: ficai calmo, nós todos oraremos a Deus por vós. Aí ele fala: sou forçado a crer em Deus. E aí pergunta para ele qual é o motivo que tinha levado aquilo. Ele falou: tédio da vida sem esperança. Então, muitas vezes, né, e deve ter, às vezes, algum ateu que acaba passando por aqui, essa questão de você acreditar a vida inteira no nada, e de repente você se depara com a vida espiritual, é um sofrimento. Por isso, Carla, por isso é que é muito mais confortável você acreditar na vida após a morte, na continuidade da vida, é muito mais tranquilo você acreditar. Porque a única maneira que você vai ter de não saber que você está certo é se você tiver certo. Entendeu? Se eu tiver certo que morreu, acaba tudo, eu não vou ter certeza depois que eu morrer, porque acabou tudo. Percebe? Então, eu entendo. Eu só vou ter a condição de ter certeza, assim, de me falar: tá vendo como eu estava certo? É se existir vida após a morte. Porque se eu morrer, acabou tudo, eu não vou ter nem essa sensação: tá vendo como eu estava certo? Não tem, porque acabou tudo. Então faz o seguinte: acredita na vida após a morte, viva como se isso fosse uma verdade,
fazendo bem, amando sempre, distribuindo a mancheias, como diz o poeta, amor e caridade, fraternidade, empatia, né? Respeito, solidariedade, amizade. Porque se isso não for verdade, você não vai ter nem como saber. Agora, se for verdade, você vai ter como saber. E vai ser mais feliz. Certo, Carla? Não é uma boa... Mas eu queria também ser empática aos ateus, porque eu sempre fico pensando na questão da reencarnação, e eu acho que se em alguma existência minha eu fosse muito perseguida por alguma religião, como os católicos perseguiram, os protestantes perseguiram, enfim, né? E talvez em alguma existência minha eu pudesse voltar, né, no ateísmo, ou agnóstica. Então, assim, Mas você fala ateu acreditando na vida após a morte ou não, ateu não, ateu. na vida após a morte? Eu acho assim que eventualmente pode existir, não estou afirmando que existe alguma relação entre vidas passadas e algumas perseguições que as pessoas voltem depois negando tudo. Eu acho que Sim. pode existir algum vínculo. Isso é uma coisa que, se tiver algum pesquisador aí nos ouvindo, que eu gostaria de ver um estudo sobre isso, eventualmente. Eu não sei como que se faria isso, mas, enfim, em reuniões mediúnicas, porque eu entendo, né, os ateus, eu entendo os agnósticos, que às vezes a pessoa não consegue ter fé. Eu já tive vários depoimentos de pessoas próximas a mim que dizem assim: Carla, eu queria acreditar como você acredita, mas eu não consigo. Entendeu? Então, assim, Mas eu você sou sabe, Carla, que solidária. até essa questão da fé, eu não sei se com você é assim, comigo é, e também às vezes ela é mais intensa, às vezes ela diminui um pouco, depois ela mais... Assim, sim, sim. Dependendo do seu... Ela não é uma linha, não é retilíneo isso. Muitos santos, né? Muitos Tem momentos em teólogos, que você muito. sente É, a presença de Deus, da criação e a certeza de uma maneira muito forte. Tem momentos que você cai um pouco, acho que é até pelo teu estado emocional, e pelo psicológico, estado que vive o planeta também, né? Porque as pelo ações nos estado de... afetam. Nessa pandemia, e a Dora chegou a fazer um paz e bem, boas palavras sobre Deus, sobre isso, sobre a prece, Deus e essa ligação. A gente sente que às vezes a conexão está difícil. A gente começa a fazer prece, tem que começar uma, duas, três vezes e o negócio não anda, né, Orfã? Porque tá difícil. Com esse monte de gente desencarnando, e principalmente aqui no Brasil, onde que a gente acha que esses espíritos estão? Eles estão aí, pululando o universo. Na própria reunião mediúnica do Sejus que a gente faz, a gente recebe muitos desses espíritos. Então, assim, isso dificulta, claro, principalmente para quem é médium, dificulta bastante a comunicação, e quem não é também sente, quem não é ostensivo também sente, e a gente tem que ir tentando se equilibrar no meio de tudo isso, né? Então, vou te devolver aí para ver, para a gente ir para o encerramento, que acho que a gente já falou Eu tenho um demais. caso aqui que é mais ou menos a história de Romeu e Julieta, né? Que é o suicídio coletivo, que lá nos orientais, os japoneses chamam isso, salvo engano, de harakiri, né? Ah, sim. Que é o suicídio pela mesma espada, né? E tal. E que tem a ver com Romeu e Julieta, né? Aquela morte por amor, né? Que é um amor que não dá certo. Então, tem um caso aqui relatado por Kardec aqui dos dois. A jovem era apaixonada pelo jovem, né? E o jovem também apaixonado pela jovem, mas a família dela não quis que ela casasse com este, mas com outro, que era mais endinheirado. E o outro jovem também casou com outra, que também eram todos amigos, mas eles continuaram apaixonados. O tempo passava e aquilo não mudava. E o rapaz também se casou, em determinado momento eles resolveram suicidar-se juntos na mesma casa, né, e deixar uma carta escrita para as famílias os motivos, que eles eram apaixonados e não conseguiram vivenciar aquele amor e tal. Então, aí depois tem toda uma análise sobre isso, que é suicídio. Eles não estavam se vendo. Na reunião mediúnica, eles estavam juntos, mas não conseguiam se ver. Tamanho o desequilíbrio que isso causou. Não é? E tem uma questão interessante, que é o comentário que tem aqui. Vamos ver. É um comentário de um dos espíritos da reunião,
vai mais uma vez naquele sentido de que o Kardec era fiel e transcrevia aquilo que os espíritos falavam, mas que nem tudo isso deve ser incorporado, mais uma vez, redundantemente, ao corpo doutrinário. Certo? Então vai dizer assim, referindo-se a essa expiação que os dois depois terão que passar e tal, na vida, nas reencarnações, ela diz assim: completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Dentro de 8 dias, na próxima sessão, podereis evocá-los. Aí ela fala que que eles estarão ali na reunião, né? O mentor ali da reunião. Mas ela fala assim: de completa a expiação, ficarão reunidos para sempre no seio do amor eterno. Uma maneira do mentor dizer, ficarão reunidos para sempre. A gente sabe que não é verdade. Não existe alma gêmea. Não existe espírito que se reúne para sempre, porque o espírito depois, quando evolui, ele exerce o amor fraterno e universal, né, para toda a humanidade. Não existe mais essa relação de afeto entre dois seres e tal, né? A gente sabe disso, né? Mas é a linguagem que a mentora utilizou na época e Kardec escreveu tudo. Quero insistir nisso, cara. Por isso que, às vezes, a gente fala, mas tem coisa que está escrita aí que está destoando do pensamento kardecista. Eu falo, pois é, porque ele tem passagens que ele é fiel ao que o Espírito falou. Não é a opinião dele, não é a opinião do Espírito. Por isso que está escrito e tem nome, né? É por isso. Então, Carla, eu acho que nesse sentido aí, para nós já está muito claro, não tinha muita coisa a acrescentar, né? Vale dizer que sobre isso tem um livro também muito forte, que na verdade eu não li, né? Salvo engano, é da Ivone Pereira. Aquele livro, O Vale dos Suicidas, né? Um livro muito forte, mas que retrata esse sofrimento aí dos nossos irmãos. Carla, eu acho que é isso. E aí as pessoas podem ir lá no livro, também é bastante extenso esse capítulo, tem várias comunicações de espíritos registrados ali, que dá para as pessoas conhecerem melhor sobre o tema. Legal. Tá bom? Então, esse foi o Caminhos do Espiritismo, nós somos o Sejus, nos sigam nas redes sociais, nós também temos um canal onde o Carlos aí desenvolve trabalhos e projetos que são estudados pelo grupo do WhatsApp. Se você quiser fazer parte, mande sua mensagem, seu número de telefone por mensagem particular, que nós adicionaremos. Um beijo grande. Obrigada, Carlos. Você. Tchau. Tchau, gente. Paz e bem.